E hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita, gente, que eu amo muito, que é o pãozinho delícia da Bahia, sim. E é um pãozinho que realmente é uma delícia, ele é fofinho, super, hiper, mega macio. Dá pra você vender, ganhar um dinheiro lerdo aí na sua cidade, que você vai ver que todo mundo vai amar essa receita. E a primeira coisa que vamos fazer é ativar o fermento. Aí aqui, ó, tem meia xícara de chá de leite morninho, tem que estar levemente morninho, aquela temperatura que você daria para um neném beber. Você coloca seu dedinho, aguenta ficar uns 10 segundos tranquilamente, tá o quê? 40 graus, dá para você fazer, tá bom? Dá pra gente continuar a receita. Aqui o que é que eu vou fazer? Como não vai açúcar nessa receita, vai leite condensado. Aqui tem meia caixinha de leite condensado, 200 gramas. Desse 200 gramas, uma colher de sopa eu vou colocar aqui dentro, ó. Apenas uma colher de sopa, tá? Não coloca muito para não matar o fermento. Ó, colocou, você vai dar uma leve misturadinha e vai acrescentar uma colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo, que tem 10 gramas, um sachêzinho. Deu essa misturada, aqui agora você vai reservar por uns 10 minutinhos, você vai ver que vai formar uma espuminha na parte de cima. Isso quer dizer que seu fermento tá bom e você pode continuar a receita. Enquanto você espera o fermento ativar, já clica aí no gostei, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Ó, gente, acabei de tirar aqui, ó, formou uma espuminha. Isso quer dizer que o fermento tá bom, tá certo? Aqui no meu caso ficou 5 minutos. E agora você vai colocar meia caixinha de creme de leite, 100 gramas. Raspa bastante a caixinha para não jogar nada fora. Logo em seguida você vai acrescentar 2 gemas e coloque o restante do leite condensado. Lembrando, para essa receita, meia caixinha, tá bom? Ah, Nando, o pãozinho delícia é doce, vai ficar doce? Não vai, não se preocupe. Ele vai ficar tão gostoso, mas ele combina tanto com recheio doce, como também com recheio salgado. Aqui eu vou ensinar para vocês um tradicional de queijo maravilhoso. Eu falo tradicional porque aqui nas festinhas sempre utilizam mais o de queijo. Coloque também 1/3 de xícara de chá de óleo, 80 ml. Aqui, ó, acrescente também uma colher de chá rasa de sal. Olha. E aqui agora você vai o quê? Vai dar uma misturadinha. Já, ó, dá uma pipocadinha assim na gema. E agora você vai colocar a farinha de trigo aos poucos e vai misturando. Essa massa ela é meio pegajosa, tá bom? Não pode endurecer não, ela vai grudar nas suas mãos, é normal. Eu gosto de ir colocando aos pouquinhos. E aqui você pode sovar com a colher de pau ou com a espátula ou então na batedeira. Aqui no meu caso eu vou sovar na batedeira mesmo. Ó, dessa misturada. Vou colocar mais trigo e misturando. Que ainda vou colocar mais um pouco. Lembrando, nesse momento aqui, vai colocando aos pouquinhos para não passar do ponto. Pronto, ó. Você vê que tá uma massa mais firme e pegajosa. Aqui agora eu não vou colocar mais farinha de trigo, eu vou sovar na batedeira. Olha como tá. Aqui agora eu vou sovar na batedeira por uns 5 minutinhos. Se você for sovar com a colher de pau ou com a espátula, sova por uns 8 a 10, tá bom? Ó, aqui ó, terminei de sovar, como eu falei pra vocês, ó. Massa pegajosa. Olha que maravilha de massa, bem pegajosa. E aqui ó, a quantidade de farinha de trigo que sobrou, 1/3 de xícara, deu... Tá dando pra ver? Tá, né? Deu aqui 35 gramas, eu pesei, sobrou 35 gramas de 400. E aqui o ponto, ó, pegajosa mesmo a massa. Você vê que se eu tocar, ó, ela gruda no meu dedo, tá vendo? Esse aqui é o ponto. Aqui, ó, tirou da batedeira, uma coisa que eu gosto de fazer, ó. Eu pego a espátula e vou assim, ó, dando uma leve raspadinha na lateral, colocando a massa toda pra baixo, ó. Gente, isso daqui é mania mesmo. Toda vez que eu faço esse pãozinho aqui em casa, eu faço isso. Mas se você não fizer, dá certo também, tá? Ó, fez isso, você vê que a massa fica mais no centro. Aqui agora você vai cobrir com um pano e vai deixar fermentando por 1 hora. E aquela farinha de trigo que sobrou, você não vai utilizar mais, tá bom? Porque essa massa é assim mesmo, pegajosa. Pronto, aqui é só deixar fermentando por 1 hora. Olha, aqui no meu caso, como eu tava fazendo umas coisinhas aqui em casa, passou 1 hora e 30 minutos. Olha o tamanho, gente. Essa massa cresceu bastante.
E antes de levar para fermentar, eu troquei de tigela para poder mostrar melhor para vocês, porque aquela era bem pequenininha e fina, tá bom? Aí aqui, ó, para modelar, como ele é meio pegajoso, você tem duas opções. Ou passa um pouquinho de manteiga ou óleo na sua mão. Não recomendo azeite, porque tem um gosto muito marcante e o sabor desse pão já é bem suave. Vou pegar só uma colher aqui, ó, passar um pouquinho de manteiga também numa colher, só para facilitar. Aí você vai fazer o quê? Pega um pouco da massa, pega até um pouco mais, ó. Gente, essa massa é tão gostosa de pegar, ó, tão fofinha. Você vai fazendo assim, ó, como se fosse fazer uma trouxinha, tá dando pra ver? Ó, fez a trouxinha, você vai apertar para ele ficar lisinho, ó. E vai apertar aqui, ó. Olha, tira o excesso e tá aqui a bolinha do pão. Se você quiser, você pode pesar para fazer tamanho igual. Fica aí a seu critério. Ah, Nando, não quero fazer assim. Deixa eu só colocar aqui. Outra opção que você tem é pegar um pouco da massa, pesa, faz isso que eu falei, ó, a trouxinha. Chega na bancada, eu vou ter que mostrar aqui, ó. E vai fazendo assim, ó, até com a mão mesmo, não precisa nem levar pra bancada. Ó, que você vai ver que vai modelar a bolinha. Só bolear assim e pronto. Super rápido. Aqui depois é só você levar para a assadeira, lembre de deixar um espaço entre um pãozinho e outro, porque ele ainda vai crescer, tá bom? E aqui a minha assadeira tá untada com manteiga e polvilhada a farinha de trigo. Aqui eu acabei de modelar, no meu caso renderam 20 unidades, cada unidade com 40 gramas de massa, tá bom? Aqui agora você vai cobrir com um pano e vai deixar em um cantinho bem quentinho aí na sua casa, fermentando por 30 minutos, de 30 a 1 hora. E vai depender da temperatura que tá aí na sua casa, tá bom? Quando ele crescer mais um pouco aqui, eu volto para mostrar para vocês. E enquanto o nosso pão tá lá fermentando, crescendo, vamos colocar em uma panela para fazer o recheio, 1,5 xícaras de chá de leite. Aí você vai acrescentar 2 colheres de sopa de farinha de trigo, ó, 1, 2. E aqui você vai fazer o quê? Aqui você vai mexer até essa farinha de trigo dissolver por completo aqui no leite, tá bom? Ó, coisa rápida. E essa parte você tem que fazer fora do fogo, não faça no fogo. Pronto, deu essa misturadinha, você acrescenta um potinho de requeijão cremoso. E eu vou colocar também uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. E logo em seguida um pacotinho de 50 gramas de queijo parmesão ralado. Aí se tiver como, você compra aquele que é ralado bem fininho, tá bom? Vou dar só uma mexidinha aqui e já vou levar ao fogo médio para baixo. E ficar mexendo até dar uma consistência quando ele começar a encorpar. Eu vou mostrar para vocês o ponto. Calma aí. Olha só aqui qual é o ponto, ó. Olha a textura, a consistência. Gente, lembra bastante requeijão cremoso quando tem temperatura ambiente, ó. Tá dando pra ver? Você vê que começa meio que desgrudar da lateral. Eita, puxa. Vou desligar aqui logo o fogo. Antes que exploda tudo. Ó, aqui agora eu vou ficar mexendo só um pouquinho aqui na panela e depois já vou transferir para uma tigelinha, tá bom? Pra gente utilizar quando tiver quase em temperatura ambiente. Ó. Se você quiser, inclusive, você pode até passar um plástico filme em contato com o recheio para não criar uma película na parte de cima. E aqui, quando ele fica em temperatura ambiente, ele vai ganhar mais um pouco de consistência, tá bom? Aqui, ó, os pãezinhos já cresceram, no meu caso, ficou 35 minutos, olha, quase dá uma duplicada, você vê que começa a encostar um no outro. E aqui agora você vai fazer o quê? Olha, antes disso, na verdade, você vai deixar o seu forno pré-aquecendo a 180 graus por 5 minutinhos. Passou os 5 minutinhos lá pré-aquecendo, aqui agora você vai levar os pães e vai deixar lá por 15 a 20 minutos. Vai depender aí do seu forno, tá bom? Aqui o meu forno é aquele grande de 6 bocas, aqui em casa fica 20 minutinhos, mas quando chegar em 15, você já vai dar uma olhada para ver se ele já tá formando uma casquinha aqui na parte de cima. Sabe, uma casquinha bem levezinha, bem fininha, e vai meio que... Meu Deus do céu, como eu poderia falar? Muda um pouquinho de cor a massa do pão, mas ele não fica dourado. Esse pão, ele é bem clarinho mesmo, tá bom? Vou mostrar pra vocês o resultado. Olha, aqui eu já tirei do forno e ele deu uma leve esfriada, mas ainda tá levemente morninho.
mostrar aqui pra vocês, ó. Gente, pãozinho delícia da Bahia é assim, ó. Bem branquinho em cima, branquinho embaixo. Aqui no meu caso, como meu forno é o de 6 bocas, ficou exatamente 20 minutos. Nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Olha pra isso. Qualquer coisinha, ele amassa, porque ele é extremamente fofinho, tá bom? Se você quiser congelar, você vai congelar assim, tá certo? Você espera ficar 100% em temperatura ambiente e dá pra você congelar ele. Depois é só você tirar e esperar ficar em temperatura ambiente para ele voltar à consistência. Fica uns 30 dias tranquilamente no congelador. Caso você vá colocar o recheio nele, a validade vai depender muito do recheio que você vai utilizar, tá bom? Se você for utilizar esse recheio tradicional de queijo, a durabilidade dele vai ser um pouco menor. É o quê? Umas 6 horas fora da geladeira, tá bom? Na geladeira dá pra ficar de um dia pro outro. No meu caso já ficou e não ficou ruim. Mas se você for vender, não deixe de um dia pro outro. Olha, você vê que ele não tá cru. Maravilhoso esse pãozinho. Aí você partiu, coloca um pouco do recheio no meio. Gente, esse recheio também é bem gostoso, viu? Ó, fecha e coloca aqui num cantinho. Eu vou fazer isso em todos. E ó, ele fica levemente, como se fosse uma casquinha quase transparente em cima. É assim mesmo. Aqui é bom você abrir com a faquinha de serra, tá bom? Qualquer faquinha de serra dá pra você abrir ele. Você não abre 100% não, ó. E cuidado na hora de manusear, porque ele é muito fofinho. Coloca o recheio, espalha um pouquinho. Dá até pra colocar mais um pouquinho de recheio. E aqui dá pra você utilizar ganache, doce de leite, colocar um peito de peru junto com esse queijo, lombinho canadense, e fica aí a seu critério. Já vou dar uma dica pra vocês. Se você quiser que ele fique certinho aqui na parte de cima, você espera ficar 100% em temperatura ambiente, tá bom? Aqui, como eu falei pra vocês, o meu tá levemente morrinho, porque eu gosto de comer ele assim. Mas só que na hora de manusear, acaba que amassa um pouquinho ele. Aqui, ó, tô passando um pouco de manteiga derretida. Você vai passar por cima de todos os pãezinhos. E daqui a pouco eu falo pra vocês sobre o valor, tá bom? Pincelar aqui todos os pãezinhos. E logo em seguida você pode jogar um pouco de queijo mussarela ralada. Ou então você pode ralar queijo cuia, fazer vários sabores aí. Ou então queijo parmesão. Só tem uma coisa pra falar pra vocês. Façam que vocês vão amar, não tem como descrever a sensação que é morder essa maravilha aqui. Gente, a massa do pão vai se dissolvendo na sua boca de tão fofinha, de tão macia que tá. Você aperta, eu tentei aqui partir pra mostrar pra vocês, chega ele afunda. Gente, tá uma coisa surreal. O sabor de queijo tá bem suave, assim, sabe? Tá... Gente, olha só pra isso, que maravilha. Surreal o sabor. Façam que vocês vão amar. Espera aí, eu ia dar um beijinho agora. Chega a cair um pedacinho de queijo aqui. Gente, aqui em Salvador, a unidade desse custa em média de R$ 1,80 a R$ 2,00, tá bom? Aí depende da quantidade de ingredientes que você vai fazer. A quantidade não, o valor de cada ingrediente. Dá pra você cobrar uns R$ 2,00 que, ó, paga tranquilamente, tá bom? Tchau, amo demais todos vocês. Beijinho na pontinha do nariz, vou morder aqui de novo, ó. Nossa, muito bom. Tchau.